disse, eu quero apresentar aqui uma forma bem neutra, né? Não pertenço a instituição nenhuma, mas eu já estudei aqui um pouco de teologia e pude navegar um pouco aí dentro desses temas de interpretação. Tanto é que quando eu abri esse canal foi exatamente para falar um pouco sobre cada coisa. Falar sobre teologia, teosofia, falar sobre religião, falar sobre fé, falar sobre física quântica. E todos esses assuntos eles vão aparecer, com certeza. Mas eu vou usar dentro dessa série um pouco mais o material teológico para poder estar trazendo aí mais, trocando conhecimento com vocês. Olá a todos vocês, tudo belezinha? Se vocês é um daqueles que gosta do tema teológico, então eu quero convidar para você vir comigo, porque a partir de agora nós vamos começar uma série aqui no canal Alvo da Consciência sobre teologia. Uma série especialmente falando ali sobre temas teológicos. Mas eu quero avisar também que a teologia que nós vamos apresentar aqui, ela é um pouco diferente daquelas apresentado dentro das denominações, por se tratar de uma teologia interdenominacional, ou seja, aquela teologia que não distingue denominações, uma teologia totalmente neutra. Mas qual seria então a diferença da teologia que eu vou apresentar aqui e da teologia que normalmente ela é apresentada nas religiões? Qual é a diferença? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você conhece, tem um canal aí chamado canal HIT TV, que é apresentado um programa em que são convidados 2 teólogos, entendeu? Para discutir um assunto. Então, coloca assim, o teólogo A para discutir um assunto com o teólogo B. Então é apresentado ali um tema específico, né? Tanto o teólogo A quanto o teólogo B, eles vão dar o seu parecer ali referente àquele tema que foi levantado. Perceba que os 2 teólogos, eles vão utilizar a Bíblia como ferramenta principal para defender sua tese, quanto o teólogo A, quanto o teólogo B. Mas você percebe que eles vão, no final, discordar entre si e vão apresentar oposições sobre aquele tema que foi levantado, oposições mesmo usando a mesma ferramenta que é a Bíblia, mesmo usando a mesma fonte, com os mesmos princípios, eles vão trazer ali um conhecimento totalmente oposto um do outro. Mas por que isso acontece? Sendo que, às vezes, eles estudaram na mesma faculdade teológica e muitas vezes fizeram até o doutorado dentro da mesma faculdade teológica. E agora, quando é apresentado um tema principal que deveria ter concordância entre os 2, nós vamos perceber o seguinte, que o teólogo A quanto o teólogo B, eles vão divergir totalmente a ponto daquele problema em questão levantado ficar de uma posição oposta dentro da visão de um quanto da visão do outro. Mas por que isto acontece? Porque são teólogos denominacionais, ou seja, eles vão observar aquele tema apresentado ali em questão dentro do óculos da religião ou dentro do sistema do qual eles pertencem. E por isso que vai haver aí uma grande discordância entre as 2 pessoas. Se um pertence à religião A, ou seja, ele vai defender aquela tese dentro do mesmo princípio que seria a Bíblia, que os 2 vão usar a mesma ferramenta, só que ele vai interpretar segundo o costume dessa religião lá. O teólogo B também, a mesma forma, ele vai fazer do mesmo jeito. Mas vem cá entre nós. Eu acredito que deveria divergir sim, poderia ser de alguma coisa, mas eles deveriam concordar na maior parte, porque eles estariam usando, na verdade, a mesma ferramenta. Então não deveria ser uma discordância discrepante entre os 2 teólogos, não é verdade? Mas eu quero aqui levantar uns temas e apresentar, na verdade,
uma crítica textual dentro do tema apresentado. Não é uma visão visando nem a teologia A e nem a teologia B. A minha visão seria mostrar uma crítica textual dentro do fundamento, considerando aqui a época, considerando quem escreveu, considerando para quem escreveu, considerando quando esse material foi escrito e qual era a sua finalidade e qual é a aplicação que ela pode ter hoje nas nossas vidas. Mas se tratando então aqui de teologia dentro da minha visão, eu quero apresentar aqui no início, já logo essa palavrinha que é teologia, que é a junção de duas palavras gregas, que a primeira é Theos, né, que significa Deus, e a palavra logia, que logo significa estudo ou tratado ou conhecimento. Então, logo, teologia é um conhecimento sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre escritos antigos, hebraico, grego. Nós vamos falar um pouquinho de cada coisa para que nós possamos desenvolver um tema e isso ficar interessante para nós, mas de uma forma interdenominacional, sem focar nenhum tipo de religião, mas sim uma forma neutra, da forma que o texto apresenta para a gente. E o texto que nós vamos começar a querer entender aqui nesse primeiro vídeo é o texto de 2 Timóteo, no capítulo 3 e versículo 16. O que é que está escrito ali? Está escrito assim, ó: toda escritura é inspirada por Deus. É esse texto que nós vamos trazer aqui para a gente poder, então, começar a conhecer qual é essa inspiração que o apóstolo Paulo está escrevendo ali para Timóteo. Então, a primeira pergunta que eu faria agora para você: você acredita realmente que toda escritura é inspirada por Deus? Você acredita que existe diferença entre escritura e Bíblia Sagrada? Ou você julga igual a mesma coisa? Agora, para você, a Bíblia, realmente, toda a Escritura, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus? Primeiro eu tenho que deixar bem claro aqui que muitas pessoas querem espiritualizar a palavra Bíblia, ou seja, divinizar a palavra Bíblia, mas a Bíblia, a palavra Bíblia, significa nada mais do que um conjunto de livros, ou seja, uma mini biblioteca. Ela representa vários livros contidos em um só lugar. Então, daí vem a palavra Bíblia. Mas para você, toda essa Bíblia, essa gama de livros, todos eles, os 66 livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, todos eles são inspirados por Deus? É esse assunto que nós vamos falar agora. Agora, se eu perguntar para você, se toda a Bíblia é inspirada por Deus e você disser que sim, que é inspirada por Deus, a segunda pergunta que eu faria é: quais delas é inspirada por Deus? Você pode até estar perguntando, mas por quê? Existe diferença entre uma Bíblia e outra? Eu vou dizer para você que sim, existe alguma diferença. E essa diferença eu vou estar também apresentando aqui. Eu vou pegar aqui uma Bíblia. Eu estou aqui com uma Bíblia. Essa aqui é a Bíblia protestante, com uma edição de 2010. Tá? Essa Bíblia aqui é uma Bíblia de estudo chamado Thompson. Esta aqui é a Bíblia de cunho protestante. E essa Bíblia aqui, ela contém 66 livros, sendo eles 39 no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Então guarde aí, essa aqui ela contém 66 livros. Agora temos aqui uma outra Bíblia, que é essa daqui, a Bíblia de Jerusalém, edições paulinas, que ela é um pouco mais antiga do que essa Bíblia que eu mostrei para você. E essa daqui tem uma edição de 1973. Então, logo, essa Bíblia aqui, ela é mais antiga, Bíblia católica, ela é mais antiga do que a Bíblia do protestante, né? E qual é a diferença entre essa Bíblia aqui e essa Bíblia dos protestantes? É que esta Bíblia aqui, ela contém 73 livros. É considerado de livros apócrifos, enquanto
essa Bíblia aqui, os livros que ficaram aqui, os 66, eles são considerados como os livros canônicos, né? E qual é a diferença dos livros apócrifos com os livros canônicos? Aparentemente, eu acredito que a maioria dos cristãos vão dizer que os livros apócrifos desta Bíblia aqui, eles não tiveram inspiração para estar aqui, para estar dentro dessa outra Bíblia aqui. Por isso que eu resolvi fazer esse tema falando realmente da inspiração. Será que os livros apócrifos também são inspirados? Ou será que esses daqui do livro da Bíblia protestante são livros inspirados? Mas as comparações, elas não param por aí. Por isso que eu fiz a pergunta. Quais delas são inspiradas? Aqui tem 66 livros ou aquela que tem 73 livros? Não para por aí porque existe ainda uma outra Bíblia chamada Bíblia Católica Ortodoxa, que ela tem ainda um pouco mais do que 73 livros. Ela tem 78 livros. E se a gente perguntasse quais delas seriam inspiradas, os protestantes com certeza iriam dizer, não, é a nossa que tem 66 livros que são os canonizados. Depois nós vamos levantar um tema aqui a respeito de livros canônicos e livros não canônicos considerados como livros apócrifos. E por que foram considerados livros apócrifos? E por quem foi considerado livros apócrifos? Será que essa consideração de livros canônicos e livros apócrifos, ela foi uma consideração apostólica? Ela foi uma consideração dos profetas? Ela foi uma consideração divina? Ou ela foi uma consideração ou dos pais da igreja, que nós vamos também depois levantar aqui alguns temas para discutir esse tipo de assunto. Mas as comparações, elas não param por aí. Se a gente retornar um pouco mais, nós vamos chegar então na Vulgata Latina. O que foi a Vulgata Latina? A Vulgata Latina, ela foi a tradução de São Jerônimo, aproximadamente de 400 a 500 anos depois de Cristo, da onde veio essas duas. E se a gente voltar um pouco mais, nós vamos chegar então na Septuaginta. A Septuaginta, ela já foi a tradução do original, que é hebraico, para o grego, mais ou menos 250 anos, só que agora antes de Cristo. E se voltarmos um pouco mais, nós vamos chegar então à tradução, né, a escrita original, que é a escrita do hebraico. Então, só para você acompanhar agora o meu raciocínio, nós vamos começar agora de trás para frente. Vamos apresentar primeiro a versão da escritura no hebraico. No hebraico é o hebraico original, que é a primeira fase da escritura. Depois do hebraico, ela foi traduzida para o grego, que foi chamado de Septuaginta, traduzido por Ptolomeu. Depois, ela foi traduzida para a Vulgata Latina por São Jerônimo e depois daí foi saindo também as outras Bíblias. E existe diferença entre uma e outra? É claro que existe. E as diferenças são nítidas, muito nítidas. Só que essas diferenças, elas não são apresentadas dentro, por exemplo, de um culto religioso ou dentro de uma religião, e elas não são expostas para a comunidade cristã. Então, o meu principal objetivo aqui é mostrar um pouco de diferença dentro de escritura para escrituras. Será que toda essa Bíblia, será que tudo isso que nós temos como conhecimentos de Bíblia hoje, elas são inspiradas por Deus? Todo esse conjunto de livros, usando aqui o texto de 2 Timóteo, no capítulo 3 e versículo 16, que diz que toda a escritura é inspirada por Deus. É isso que nós começamos e vamos trabalhar dentro desse texto. Vejam só uma coisa. Essa daqui, essa Bíblia aqui, é a Bíblia protestante. Ela contém 66 livros e ela tem 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: toda
escritura é inspirada, com 66 livros. Se a gente pegar esta outra aqui, que é a Bíblia Católica Jerusalém, edições paulinas, muito mais antiga do que a protestante, ela também contém 2 Timóteo capítulo 3, 16, dizendo o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus. Entendeu onde eu quero chegar? Se o Antigo contém uma quantidade de livros maiores, como 76 livros, 73 livros, ele é diferente da outra que contém apenas 66 livros. Entendeu? É dentro desse tema que nós vamos estudar. Que existe diferenças, isso eu não tenho dúvida. Mas se você perguntasse, por exemplo, para um judeu, qual é a escritura inspirada? Existe uma escritura inspirada? Se você perguntasse para um judeu, ele ia responder para você, não, com certeza. E qual é essa escritura inspirada? Ele diria, não, a escritura inspirada é a nossa escritura, que é a Torá. É o nosso livro sagrado que Deus passou ali através dos profetas. Esse é um livro inspirado. Eles dirão isso para você com uma naturalidade muito grande. Se você perguntar depois para um católico ortodoxo, ele vai dizer com muita segurança que a escritura inspirada é aquela que contém 78 livros, do qual ele tem. Se você perguntar para um católico comum, ele dirá também a mesma coisa, que são a Bíblia que tem um acréscimo aí dos apócrifos, né? E se você, por final, chegar a um protestante e perguntar para ele se a escritura é inspirada, ele vai dizer realmente que é a Bíblia que contém ali os 66 livros, e ele vai dizer para você com muita segurança que esta é inspirada. E nós vamos ver essa diferença segundo esse versículo que eu comecei o vídeo apresentando. Pela lógica, né? Apenas eu não quero confirmar nada, eu não quero defender lado nenhum, mas para mim, e pelo estudo tanto da hermenêutica, tanto como o estudo da exegese, pela lógica, a Bíblia, quanto mais antiga ela for, mais a inspiração dela se torna mais considerada. Por quê? Estamos pegando um documento mais antigo, do qual todos os outros documentos mais novos descendem do mais antigo. Entendeu aqui a minha colocação? Se a gente fosse colocar como grau de inspiração, nós teríamos que usar aqui o documento mais antigo. Porque é desse documento mais antigo que veio todos os outros apresentados. Então, para mim, no caso, dentro aqui da aplicação hermenêutica, o mais antigo, ele acaba sendo o mais inspirado. Mas esse, com certeza, vai ser um tema aí para um próximo vídeo, para falar realmente sobre, não apenas sobre a Bíblia, mas, por exemplo, os pergaminhos, papiros, os códices mais conhecidos da onde surgiu isso que nós temos de Bíblia hoje. Então nós vamos usar aqui por base o livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus. Aí você pode dizer, mas você já está acabando de dizer que toda a escritura é inspirada por Deus? Mas veja bem, nós vamos analisar esse texto aqui dentro do método da observação, dentro do método da interpretação e dentro do método da aplicação. Ou seja, um sistema analítico do texto escrito. E dentro da regra aqui da hermenêutica, que é uma da ciência para a interpretação de texto, principalmente texto bíblico, nós temos aqui os 3 Q, O, P, C. O que é que significa isso? 3Q, O, P, C. Então vamos lá. Só para trazer uma clareza aqui, eu quero explicar aqui esse método do 3Q, O, P, C. Eu vou tentar desenhar aqui para você compreender. Então vamos lá. O primeiro Q significa quem está falando. Ou seja, se existe um escritor,
é porque alguém está escrevendo. Então quem está falando? Quem está escrevendo esse texto? Se ele está escrevendo, temos que saber para quem está escrevendo. Será que ele escreve para si mesmo ou ele está escrevendo para alguém? Será que o escritor aqui, quando ele fala dentro desse primeiro quem está falando? Ele está falando para ele mesmo ou ele está falando para uma outra pessoa? O segundo aqui é apresentado o seguinte: qual é o contexto que ele escreve? Qual o contexto que o escritor está escrevendo? Por quê? O contexto influencia? Sim, o contexto influencia muito na interpretação de um texto. O outro que quando ele está escrevendo? Qual é o momento? Foi no início ou no fim do ano? Foi num navio que ele escreveu ou foi numa prisão? Tudo isso influencia para a gente compreender o conteúdo do texto. O quarto é o onde o autor estava. Quando ele estava falando, onde ele estava. O quinto é o P, é o porquê. Por que ele está escrevendo? E outra coisa, em que tempo? Qual é a cultura que o escritor está escrevendo? Qual é a cultura que o autor está inserido na história? E outra coisa interessante é que dentro da regra de interpretação, um texto ele nunca pode ser interpretado isolado do seu contexto, senão vai virar um grande pretexto. E não é somente texto bíblico, não. Qualquer texto que você analisar separado e isolado do seu contexto, você não vai ter a compreensão exata do que foi escrito. Todo texto ele precisa de um contexto para ser entendido. Então, se nós vamos estudar aqui 1 Timóteo, capítulo 3, e versículo 16, se a gente não encontrar clareza suficiente dentro do versículo 16, você tem que voltar ou um versículo antes, o versículo 15 ou 14, ou avançar um pouco, ou o versículo 17, o versículo 18, para que você tenha uma clareza daquele texto, se ele não foi suficiente para ser explicado dentro do versículo que está sendo lido. Compreendeu? É onde que você faz pergunta para o texto, é onde que você tenta entender a mente do escritor, do que ele estava falando, o que ele queria que as pessoas entendessem o que ele estava falando, dentro da cultura que ele estava inserido, o que ele realmente queria dizer. Então, quem escreveu esse texto foi o apóstolo Paulo. O que ele queria dizer ao escrever, dizendo que toda a escritura era inspirada por Deus? O que ele estava dizendo? Qual era a finalidade, o pensamento dele quando ele falou essas palavras? Será que ele estava referindo a uma destas Bíblias que foi apresentada aqui? Será que ele estava falando da Bíblia católica? Será que ele estava falando da Bíblia protestante? Será que ele estava falando dos ensinos da época? Será que ele estava falando dos ensinos passados? E eu vou garantir para você aqui que esse esclarecimento ela contém dentro do texto, se ele for analisado aqui de uma forma geral. Mesmo eu sabendo aqui que a interpretação aqui dentro da regra, ela vai ser totalmente diferente daquilo que você já ouviu a respeito de teologia, que geralmente não é falado dentro do sistema religioso. Essa interpretação ela não é discutida porque não é interessante para que um líder ele faça uma exposição desse tipo de texto ou desse tipo de problema para ser resolvida, porque eles podem acreditar que muitos não vão dar o devido crédito nas escrituras, na Bíblia. Veja bem, o próximo vídeo, esse é o primeiro vídeo no qual nós temos aqui a discussão dessa inspiração da Bíblia, usando ali o versículo de 2 Timóteo. E no próximo vídeo nós vamos entrar direto, né? Hoje foi apenas um contexto que eu queria levantar aqui uma questão para poder estar apresentando esse tema, só que é apenas um conhecimento, um desdobramento, porque quando a gente for apresentar, na verdade, o livro de 2 Timóteo, nós vamos precisar desse contexto que eu acabei falando aqui, né? Que eu falei nesse vídeo. Agora, no próximo vídeo, no vídeo 2,
Nós vamos apresentar aqui já o tema direto. Nós vamos já entrar dentro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, falando ali da escritura que ela é inspirada e que o apóstolo Paulo realmente quis dizer com esta inspiração, se ela está de acordo com a compreensão das pessoas nos dias de hoje. Por isso, se você gostar do vídeo, você compartilha, você comenta, pode deixar o seu comentário aqui, discordando ou concordando, não importa. Só que nós vamos apresentar um material aqui que seja, para mim, no caso, convincente a respeito dessa tese, no qual eu vou apresentar aqui. Até o próximo vídeo, com a continuação dessa nossa abertura sobre a inspiração da Bíblia Sagrada.